Nós somos a igreja de Cristo, denominadas pedras vivas, que somos arranjados nesta grande construção que Deus tem erigido, e ela vai até a consumação de todas as coisas para a glória do seu nome. Então nós olhamos para a igreja e nos confundimos às vezes com o termo igreja, porque é de uma forma muito comum, quando alguém fala em igreja, automaticamente nós nos ligamos ao espaço de culto. Não é verdade? E é muito comum nós falarmos que nós vamos à igreja, mas precisamos definir igreja. Igreja, segundo o termo no grego, a sua definição ela é muito simples. Igreja, ela dá a ideia de alguém que é chamado para fora, e essa sempre foi a ideia de Deus para com a sua igreja. Desde o nascedouro da igreja primitiva, em Atos capítulo de número 1, Deus prepara um povo, a sua igreja, para que por meio desta agência, ela seja a boca de Deus no mundo. E aí, nós como igreja, individualmente, coletivamente, nós somos então chamados para fora. Nós nos preparamos aqui, alimentamos aqui, recebemos o conhecimento da Escritura, para, quando estivermos fora, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. É por isso que a igreja, ela é extremamente importante na minha e na sua vida. Por isso também é importante a gente definir o que é igreja. Primeiramente, nós veremos o que não é igreja, para que tire da nossa mente, do nosso coração, qualquer algo que venha nos trazer confusão, para que a gente tenha uma boa definição sobre o termo. E por que nós vamos estudar sobre a igreja no decorrer deste semestre? Porque, irmãos, desde o início da Covid e o fim da Covid, nós vimos o estrago que esse tempo de pandemia, de isolamento, trouxe à igreja, ao corpo de Cristo. Eu acho que nenhum de nós imaginaríamos, ou pensamos um dia, de que essa pandemia da Covid-19, ela ia afetar a igreja de uma forma tão profunda como afetou. Porque o tempo em que nós ficamos isolados foi suficiente para que esta igreja sofresse um grande prejuízo, a começar de nós mesmos. E aqui, igreja, eu quero que você guarde na sua mente que todas as vezes que eu falar o termo igreja, eu não estou falando do edifício, eu estou falando de você e de mim. A pandemia, aquele momento de isolamento, onde nós tivemos que redefinir muitas coisas, onde todos nós tivemos que aprender a cultuar de forma online, né? Porque outra questão também, irmãos, é que nós não assistimos culto, nós prestamos culto. Se você estiver na sua casa, como nós tivemos muito tempo, de vez ou outra, você está na sua casa, lá você liga o seu aparelho de televisão para nos acompanhar por meio do canal do YouTube da igreja, você não estará assistindo culto. Não faz sentido. Você assiste um jogo de futebol, você assiste um show lá do seu cantor, sua cantora preferida, mas culto nós prestamos culto. E ainda alguns não entenderam essa dinâmica. E quando você está na sua casa, a rotina, ela te tira do foco no momento de prestar culto. Qualquer coisa é suficiente para roubar de nós aquele momento onde aqui nós reservamos para a exclusiva adoração do nosso Trino Deus. Por isso, quando nós falamos de igreja, nós precisamos entender que as pessoas, elas falam de uma forma equivocada em ir à igreja ou entrar na igreja,
e porque este é o termo em que se usa com a igreja, como se a igreja fosse um clube, um supermercado, algo rotineiro, onde você simplesmente desloca de um lugar para a igreja, e ali você se depara com uma dinâmica em que, se você vem com esta concepção, a forma que você vai cultuar, ela torna-se uma forma equivocada. Ir à igreja como se fosse ao prédio, participar ou gostar da igreja como se fosse um show. Também nós olhamos para a dinâmica da igreja e a gente vê de uma forma muito clara que as pessoas também têm uma falsa percepção de que a igreja também, por este prisma, é um local onde ela pode vir, descarregar a sua consciência diante de Deus, fazer as suas confissões superficiais, levantar as mãos, se emocionar, cantar, se arrepiar e sair daqui e viver na mesmice de uma vida pecaminosa, sem nenhuma mudança real de vida. Porque o definir a forma como nós olhamos a igreja, ou a forma como nós entendemos a igreja, é a maneira em que nós teremos a nossa vida moldada de acordo com os princípios que a Escritura traz a nós, ou traça a nós sobre este tema, igreja. Porque quem define a igreja é a Escritura. E a Escritura vai apresentar a igreja por várias metáforas, por várias figuras, e que às vezes nós, na nossa correria, não temos muito tempo para parar, para meditar em uma delas somente, que seria para nós algo extremamente glorioso. Olhamos para a Bíblia Sagrada, e a forma como a Bíblia nos apresenta a igreja, pelas suas metáforas, pelas suas figuras, é algo extremamente maravilhoso, ou extremamente grandiosa para a nossa percepção de igreja. Primeiro, porque a Escritura sempre vai dar a nós uma convicção de que esta igreja, que é formada por mim e por você, que se reúne neste local, neste endereço, ela é o lugar onde os céus descem de encontro a igreja gloriosa. É o Deus transcendente, imanente, descendo e vindo de encontro a nós que somos a sua igreja. É nesta igreja que se faz presente o reino dos céus. A igreja é uma agência do reino. O reino se faz presente. O reino do nosso Deus, este reino invisível, que Ele domina sobre tudo e sobre todos. E esta igreja, formada por mim e por você, ela é esta agência proclamadora deste glorioso Deus, que desce de encontro a nós, que morre para nos fazer igreja, que verte o seu sangue para purificar a sua igreja. E quando a gente começa a olhar a igreja por este prisma, tudo muda. Nesta igreja é que é feita a vontade de Deus aqui na terra. É por meio desta igreja que tudo se liga ao céu. Aliás, o próprio Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo de número 18, que aquilo que se liga aqui, se liga lá. E o que é desligado aqui, se desliga lá. Quer um exemplo? Uma das formas que Deus tem para corrigir a sua igreja é a disciplina. E a disciplina ela é realizada por meio da liderança da igreja, direcionada pela Escritura, para que aquele irmão faltoso, a irmã faltosa, seja corrigida, e que ela seja trazida de volta para o caminho de Jesus Cristo. Mas só que alguns, eles continuam insistentemente nos seus pecados, e eles são chamados 1, 2 vezes, são aconselhados, e eles não mudam de vida. E aí o último passo da disciplina se chama exclusão.
Ok? Só que nós não pensamos, irmãos, que quando, pela autoridade dada de Deus à liderança da igreja, quando um membro ele é excluído da igreja por disciplina, por não se arrepender e voltar para os caminhos de Jesus, ele não está sendo somente desligado do rol de membro da igreja, não. Entende? Ele é desligado desta comunhão com o próprio Deus. É aquilo que Paulo diz lá na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 5. Aquele jovem que tinha relação sexual com sua madrasta, Paulo diz que a igreja sabia, fazia de conta que não via, e Paulo diz, eu vou entregar esse indivíduo para Satanás, para que de alguma forma ele seja salvo, né, como se fosse pelo fogo. Então, quando se faz um batismo infantil de adulto, quando se liga aqui, que ele é batizado, e automaticamente é ligado no céu, este rol, né, daqueles que fazem parte da igreja de Cristo, é figuradamente representado pelo nosso rol de membro aqui, porque o seu nome já está rolado lá no livro da vida. Aqui também é onde nós temos armazenado os tesouros dos céus, porque não se armazena no prédio, mas no seu coração. E Jesus diz que onde está o teu coração, está o teu tesouro. Que do coração procede as coisas boas e as coisas ruins. Então você é a igreja, e esta igreja, ela é uma igreja que se expande, passado, tempo presente, tempo futuro, formada por pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Disse também que nela se liga e desliga as questões que envolvem a dinâmica da igreja. Esta igreja, ela é denominada a família de Deus, o Pai, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, a coluna e baluarte da verdade. Esta igreja, ela é a noiva de Cristo, o rebanho de Cristo e muito mais. Então nós somos a noiva de Cristo, o rebanho de Cristo. Ele demanda sobre nós todo o seu cuidado para que nós possamos entender que este Deus glorioso é um Deus que se agrada em se relacionar com o seu povo, a sua igreja. Se alguém quiser fazer alguma participação, levante a mão, o microfone chegará até você. Esta igreja, ela é formada por todos os eleitos de Deus, Pai, de todos que foram purificados, remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, e de todos aqueles que foram santificados, e o termo santificado aqui é a ideia de separados para um propósito, separado para uma vida santa, aqui, nesse contexto em que nós estamos inseridos. Você vai encontrar isso aí em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 14. Esta igreja, ela é uma igreja gloriosa, porque aqui é o local onde todos os membros têm os mesmos sinais. Está sobre nós o selo do Espírito Santo. Está sobre nós o sangue de Cristo. Está sobre nós a eleição de Deus o Pai. A nós foi conferido dons e talentos para o serviço da igreja. E é obviamente que na distribuição dos dons e talentos, Deus capacita a cada um de nós com dons distintos. E todos os dons distintos, eles são nos dados para o serviço da igreja e para a edificação da igreja. Aqui também é um local onde todos devem odiar o pecado, lutar tenazmente contra o pecado. O autor aos Hebreus diz que na luta contra o pecado, nós ainda não chegamos até o sangue. E o pecado é algo que está inato em nós. Pelo fato de nós portarmos uma natureza depravada, nós travamos esta luta de vida e morte contra o pecado, que tenazmente nos assedia, onde nós somos desafiados
todos os dias, a quebrar a lei de Deus, a rebelar contra Deus, porque esta é a tendência do meu coração, e eu sei que é a tendência do seu coração, porque todos os dias eu sou desafiado, irmãos, pelas tentações que vêm a mim, para quebrar os mandamentos de Deus, a desobedecer a Deus, a andar segundo a vontade do meu coração, a andar de uma forma autônoma de Deus, naquela premissa social que é muito debatida no nosso contexto, em que você é suficiente para você mesmo. Ontem, vindo aqui para a igreja, eu li um outdoor, uma frase que me chamou a atenção. Uma clínica de estética, né, dizendo, com o seguinte slogan da clínica: satisfaça aquele a quem mais te ama, você. Satisfaça aquele que mais te ama, você mesmo. Então tudo é voltado para o ego, para o indivíduo em si. E isso rouba de nós esta percepção de que, pelo fato de eu ser igreja, irmãos, eu não sou nada sem você. Eu dependo de você. Preciso de você para que você me auxilie na minha caminhada, para que eu também auxilie você na sua caminhada. Se nós vivêssemos 1/3 daquilo que a Escritura nos chama para viver como igreja, nós viveríamos uma vida mais feliz, mais descansada no Senhor, mais confiantes um no outro, de saber que eu posso, em circunstâncias difíceis para mim, buscar alguém dentre a igreja que eu faço parte, chamá-la para conversar, tomar um café e abrir o meu coração dizendo: eu preciso que você ore por mim, me ajude. Mas nós não temos tanta coragem assim. Sabe por quê? Porque também no decorrer do tempo foi passada a nós uma ideia de que o crente não peca. Olha o absurdo. Um pastor assembleano chamado Paulo Romero escreveu na década de 90 um livro, e eu peço para que vocês leiam, o título do livro é Supercrentes. E nessa nova teologia, na antiga teologia com uma nova roupagem, vem massificando no coração de muitos irmãos e irmãs, de que ele não peca. E se acontecer algo com ele, como enfermidade, essas coisas todas, é porque ele não está juntinho do Senhor. Isso é um grande equívoco. Por isso, esta igreja, ela tem um cabeça, um dono, um Senhor único desta igreja, que é Cristo. Esta igreja que nós fazemos parte, ela não tem dono, nenhum homem é dono dela. Pode até alguns pensar que são, mas não são. Esta igreja que é formada por mim e por você, ela é de Cristo. É a Ele que nós temos que recorrer, é a Ele que nós temos que submeter, é a Ele que nós devemos devotar toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque Ele é Deus e Ele é designado como Rei dos Reis. Então pare e pense, eu não posso confessar Jesus somente como Salvador, se eu não entender que Ele é meu Senhor também. E eu não posso somente confessá-lo como Senhor, se eu não entender que Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador. Esta é a maneira correta de nós professarmos a Jesus onde estivermos. Ele é o nosso bom pastor. É Ele que conhece você como ninguém conhece. É Ele que te alimenta como ninguém te alimenta. É Ele que sacia a sua sede como ninguém sacia. É Ele que escuta você dioturnamente, aquelas confissões que você não tem coragem de falar para ninguém, e às vezes tem até algumas reservas para falar a Ele, mas Ele conhece o seu e o meu coração. Eu já me peguei algumas vezes tentando esconder alguma coisa de Deus. Eu não sei se você já fez isso, tentando esconder alguma coisa de Deus, e fico envergonhado por saber o que eu sei e tentar ainda burlar o sistema. E Deus, Ele é muito
longânimo, muito bondoso e misericordioso e gracioso para conosco. Nós temos um só bispo, aquele que rege, que cuida, que nos dirige, que nos apacenta, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode conferir isso aí, Colossenses 1, versículo 15 ao versículo de, volta lá, número 20. Foi a esta igreja que Cristo fez a promessa de que as do inferno não prevaleceriam contra ela. Não foi para este prédio, e nem para nenhum prédio na face da terra que é denominado templo ou igreja. Foi feita a você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que é dele. Por quê? É porque nós temos um inimigo, irmão, extremamente astuto, que a Bíblia o denomina de Satanás, ou diabo, que é o acusador. E que esse indivíduo, ele é tão cara de pau, tão carudo, que ele chegou no próprio Cristo, Deus, que o criou. E ele então faz 3 propostas para Jesus, lá no momento da tentação, registrada por Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. A primeira é que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. E a primeira proposta que Satanás faz é: você é Deus? Prova que você é Deus. Transforma estas pedras em pães e coma. E Jesus então, dependente exclusivamente de Deus o Pai, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diz que Satanás pega Cristo e leva para a parte mais alta do templo, denominado pináculo, e diz para Cristo, apresenta todos os reinos da terra, e diz outra mentira deslavada: se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso aí. Já desde o Antigo Testamento, a Escritura diz em Salmo 24, versículo 1. O que está registrado lá? Alguém sabe? Alguém lembra? Salmo 24, versículo 1. Então alguém lê lá para nós. Vai lá, Ronald, com essa voz de homem da mídia. Cadê isso? Salmo 24, versículo de número 1. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos, que nele vive, são deles. Obrigado. Olha assim. Ao Senhor pertence o quê? Todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo pertence a Deus. Tudo está debaixo da sua mão poderosa, inclusive o reino satânico e Satanás. Então, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de algo a qual Deus tem tem um cuidado muito especial para com esta igreja, e é por isso que você nunca será derrotado ou vencido definitivamente por este inimigo sagaz. Esta é a única igreja que possui verdadeira santidade. Porque esta santidade, ela foi conferida a nós. O termo santo significa separado, separados com um propósito especial. E este propósito especial é porque a gente viva de uma forma santa, num contexto de um mundo que jaz no maligno. 1 de Pedro vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, olhem para a minha vida. E Pedro, a ideia de Pedro na primeira carta é essa: olhem para Jesus, imitem a Jesus, e vocês se darão bem, mesmo no contexto de adversidade, como foi dito aqui pelo Rafael no texto de Atos, capítulo de número 12. Todos nós somos santos, na ideia de que nós não pecamos mais, não. Nós somos santos porque nós fomos separados para Cristo, para vivermos uma vida santa
lutando diariamente contra o pecado. É por isso que a ideia de Paulo também, nessa luta contra o pecado, é da gente tirar as roupagens do velho homem e nos revestir com a roupagem do novo homem, a nova criatura, feita segundo a imagem de Jesus Cristo. Esta é a única igreja verdadeiramente católica. O termo católico significa universal. Eu falo que a igreja universal do reino de Deus, ela, se honrasse pelo menos o nome dela, Igreja Universal do Reino de Deus, já estaria muito bem. Mas a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, é algo tão espetacular, irmãos, que eu sempre digo isso para alguns irmãos que vão viajar ou que vão mudar para fora, para outros países, e eu falo para eles: vão, chegando lá, procure uma igreja genuinamente evangélica e você vai encontrar a sua casa. Você sempre, se você chegar numa igreja genuinamente evangélica, em qualquer parte deste mundo, você vai ser bem cuidado, você vai ser amado, você vai ser acompanhado, você terá toda a dinâmica que você recebe aqui e que nós também transmitimos àqueles que aqui chegam entre nós. Um sobrinho meu mudou para a Austrália e ele, muito resistente com a igreja, Deus tem seus planos. E chegando na Austrália, na época da pandemia, ele, a esposa e a filha pequenininha, a Maia, ficaram muito tempo isolados. Só que antes da pandemia, a esposa dele falou: vamos à igreja. E aí ele falou que do nada lembrou de mim e falou assim: só vou se for numa igreja presbiteriana. E foram na igreja presbiteriana lá. Visitaram uma vez, pegaram o endereço deles e na pandemia, ele teve agora em outubro aqui, falou: tio, eu nunca fui, sem ser membro daquela igreja, tão bem tratado como eu fui. Eles levavam para mim a alimentação, eles perguntavam se a gente precisava de dinheiro para despesa, para consulta, para tudo. Volta, acaba a pandemia, ele vai àquela igreja e lá ele se rende a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E assim, isso é igreja. Onde você for, você terá uma igreja que vai te amar e cuidar como ninguém cuidará. Nesta igreja não há diferença entre judeu e grego, preto e branco, homem e mulher, episcopal, presbiteriano, batista. Não existe estas diferenças na igreja de Jesus Cristo. Essas diferenças existem porque nós colocamos e criamos essas barreiras, para nossa tristeza e vergonha. Às vezes, irmãos, eu fico tão triste, porque eu fui presidente de um presbitério aqui em Goiânia durante 12 anos, e o meu sonho era um dia reunir não só as igrejas presbiterianas aqui de Goiânia, nunca consegui, mas até, e um pouco mais, fazer um grande encontro das igrejas aqui de Goiânia, batistas, congregacionais, Assembleia de Deus. Pensa isso, irmãos, de para a cidade. Ah, mas eu sou assembleano, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou episcopal, eu sou congregacional, sabe, às vezes a gente nem trata o outro como irmão. Entre nós, igreja presbiteriana, às vezes nós temos esta dificuldade, irmão, o tempo passa, né? Uma vez nós fomos convidados, eu pastoreava uma igreja muito pequenininha aqui em Goiânia, e fomos convidados para fazer um encontro de casais com uma grande igreja presbiteriana aqui de Goiânia, porque nós tínhamos toda a estrutura do trabalho e eles tinham a bala, né? Aí nós tínhamos uma equipe que trabalhava muito. E aí o primeiro encontro nosso com os distintos irmãos, na reunião, salão assim gigante, aquelas coisas assim, que a gente entra e fica assim, um dia a gente chega lá. Primeira fala que foi direcionada a nós tá, mas quem é que vai coordenar o trabalho? Aí o pastor dele falou assim: não, os irmãos da igreja, que ele já sabe como coordenar.
Aí esse irmão falou assim: eu não aceito ser direcionado por essa igrejinha. Olha, eu fiquei triste, mas aí o Espírito Sérgio Paiva cresceu, né? Fernanda me conhece. Ai, a gente fica triste com essas coisas tão chatas. Esta é a única igreja verdadeiramente apostólica. Por que ela é apostólica? Porque esta igreja, ela foi, está e sempre deverá estar fundamentada na doutrina dos apóstolos. Daqueles primeiros homens que Deus levantou, que Cristo separa de uma forma muito particular, onde foi dito aqui Tiago, que foi decapitado, o outro Tiago que foi lançado de cima do templo para abaixo, de Mateus, de Paulo, de Tomé, e que alguns a gente nem sabe para onde foram, mas deixaram um legado, irmãos, gigante para nós, o cânon, a escritura, com muito conteúdo, que enche a nossa alma, nos alimenta, como nada nos alimenta. Então, esta igreja que nós fazemos parte, ela se fundamenta na doutrina dos apóstolos. E é interessante que quando você chega no Apocalipse, capítulo de número 4 e 5, onde ali diante da igreja encontra-se 24 anciãos, que se prostram diante do trono. Os 12 daqueles anciãos representam as 12 tribos do antigo reino, né? Ou do reino de Israel. E 12 deles representam os apóstolos. Ou seja, a igreja do Antigo e do Novo Testamento é uma só igreja. Por isso que não há grego, judeu, nada que separa ou que possa separar esta igreja. Ela se fundamenta na doutrina dos apóstolos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, e aí sucessivamente. Esta é a única igreja que, com toda certeza, vai existir até o fim. Se você ler a história da igreja, não foi 1, 2, 3, 4 reis, imperadores, que se levantaram contra a igreja. E que em algumas ocasiões, a própria igreja pensou que era o seu fim. Mas nada pode pôr fim a esta igreja. Eu estou lendo um livro, e eu também, é outro desafio que eu faço para você. Você vai achar ele aí na internet, porque ele já é de domínio público. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Ele vai narrar, logo após a morte de Jesus, a sua ascensão aos céus, até um dos últimos imperadores do Império Romano. E a gente tem aquela falsa ideia de que todos os imperadores romanos foram duros com a igreja. Não foram. Aliás, teve um deles chamado Fabiano, que era crente em Jesus. E uma das coisas que chamava a atenção desse imperador, Fabiano, era que ele, nos momentos de culto, ele não ficava separado do povo. Ele se portava e adorava Deus no meio de todos os irmãos. Alguns foram severos, Nero, Domiciano, que nós conhecemos a história. Outros, como Galho, como Pio, foram até bondosos para com a igreja. E esta igreja cresceu sobremaneira durante o Império Romano, algo que também já estava sendo preparado, e foi preparado para que esta igreja tivesse tempo de paz, para que ela pudesse crescer e chegar até os confins da terra. Esta igreja ela não vai ter fim. Por quê? Por que essa igreja nunca terá fim? É uma pergunta que eu estou fazendo. Por quê? É ela que Jesus vem buscar. Fala, Mário. Ela é o corpo de Cristo, né? Porque ela é o corpo de Cristo. Quem mais? Por que esta igreja nunca deixará de existir? Quem mais? Vai lá, Sorieda.
que as portas do inferno também não prevalecerão contra ela. Quem mais? Eu quero que você pare e pense por alguns segundos. Por que esta igreja ela jamais vai deixar de existir? Sabe por quê? Porque pelo fato de Jesus ter derrotado a morte, você vai passar por ela. Ou de repente pode ser arrebatado também aí, né? Na volta de Jesus. Mas a morte foi vencida por Cristo e não existe morte para o crente. Olha que coisa mais gloriosa. Este corpo aqui, agora, depravado, porta uma natureza depravada, um coração depravado. A Escritura diz que um dia, passando pela morte, vai lá para a terra, ou vai ser cremado, não importa. Um dia, na consumação de todas as coisas, Cristo vai chamar à vida todos os que são deles. Todos. E este corpo depravado será restaurado e glorificado, para que assim tenha condição de viver para todo sempre na presença de Jesus, no denominado céu, ou céu de Abraão, ou na glória eterna, como você queira chamar. Esta igreja, ela é imortal, por causa da imortalidade de Cristo, ou do nosso trino Deus. Nada pode nos vencer. E Paulo vai trabalhar essa ideia em Romanos capítulo 8, de uma forma tão extraordinária, que Paulo, a ele falta palavras. Quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E depois, diante desta grandeza, ele diz, ó profundidade da riqueza. Isso, pede lá o pessoal para diminuir o volume. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis. Quão grandioso é o Senhor. É algo tão grande que nem Paulo conseguiu entender ou expressar a nós a sua grandiosidade. E é isso que eu espero, irmãos. E eu aguardo que seja o seu anseio. Sabe por quê? Porque a vida aqui, eu amo a vida aqui. Nós somos cercados de uma graça maravilhosa. Nós somos pastoreados por este Cristo, que Pedro diz que ele é o nosso sumo pastor. Mas tudo isso aqui é envolto em pecado, em tragédia. Aqui ainda nós choramos a morte. As nossas decepções que temos, às vezes, uns com os outros, a dinâmica do pecado ainda reinante neste mundo, desconfigurado, mas há uma promessa. A promessa é de que nós habitaremos um local, irmãos, que não entrará o pecado, nem a morte, nada que venha nos perturbar. Marcos, lê para nós Apocalipse 21, versículo 2 e 3, por favor. Olha aquilo que está registrado aí no texto. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Olha que coisa maravilhosa. Isso não tem preço para nós, mas para Jesus custou a sua própria vida. Quero concluir este primeiro estudo, irmãos, trazendo algumas informações que elas são válidas para nós no tempo presente. Esta igreja, cujos seus membros são um pequeno rebanho, pouco em número, comparativamente com a população de todo o mundo, mas são estes nós que abalamos o mundo. São aqueles em que Paulo e Barnabé, quando chegam na cidade de Filipos,
Aqueles da cidade afirmaram: aqueles que transtornam o mundo chegaram até nós. São estes que, lá na galeria dos heróis da fé, quando é exposto ali, irmãos e irmãs, nominados, não nominados, onde eles se tornaram mártires por causa da sua fé em Jesus, e não são eles que dão testemunho de Deus, não, é Deus que dá testemunho deles. É Deus que fala: estes são os meus, que deram a sua vida, tornaram-se modelos para toda a irmandade do mundo todo. Nós temos um poder em nós, na igreja, tão avassalador, que se nós colocássemos em prática, nós sacudiríamos não só o Jardim Goiás, não só a cidade de Goiânia, nós sacudiríamos o mundo, porque a igreja sempre sacudiu o mundo, sempre foi assim. Olha aquela pequena comunidade lá da igreja primitiva, Atos capítulo 1, você sabe com quantos membros a igreja iniciou? Atos capítulo 1 tem lá o número, quantos? Alguém lembra? 120 irmãos, 120 irmãos, a igreja começou em Atos capítulo 1, e diz que aqueles irmãos eram aqueles que estavam reunidos aqui, orando, na dependência do Senhor. Aqueles mesmos irmãos depois que, primeiro sermão, 3.000, segundo, 5.000, a igreja já estava com mais de 10.000 membros, Atos capítulo 8, confortavelmente, no seu reduto, Deus fala: não é para este fim que eu chamei você para fora, então manda a perseguição, Atos capítulo 8, para cumprir a promessa de Atos 1, versículo 8, descerá sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como aplicação prática para a sua e para a minha vida. Você pode ser um firme episcopal, presbiteriano, batista, congregacional, qualquer outra denominação, contudo, se você não pertencer à verdadeira igreja de Cristo Jesus, seria melhor que você nunca houvesse nascido. Preste atenção. Você pode ser um excelente batista, um excelente presbiteriano, mas se você não pertencer genuinamente à igreja de Jesus Cristo, melhor que você nem tivesse nascido. E é o próprio Jesus que vai dizer isso. Porque Jesus, em Mateus capítulo 7, é onde ele diz que alguns vão chegar nele e vai dizer o seguinte: Senhor, eu fui lá na igreja de Jardim Goiás todo domingo, participava da escola bíblica dominical, eu era até oficial, pastor, servia no ministério infantil, dava o dízimo, e Jesus vai dizer assim: não te conheço, não te conheço. Vir à igreja e pertencer à igreja é algo completamente, muito diferente, e um abismo separa essas duas realidades. Então, pense por alguns segundos se você pertence à igreja, ou se você é a igreja. Essa é a diferença. Uma coisa é pertencer à igreja, outra coisa é ser igreja. Denominacionalmente, é quase isso a palavra, nós pertencemos à Igreja Presbiteriana do Brasil, e fazemos parte desta igreja aqui, mas em nós e sobre nós está a chancela de Jesus. O homem também imagina que pertencendo a esta ou aquela igreja, e tornando-se comungante em qualquer uma delas, tudo estará bem com relação à sua alma. Isso é uma total ilusão e grande erro. É onde Jesus diz aqui: louco, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tema aquele que pode tirar de você, que pode dar a você vida, ou condená-lo eternamente ao inferno. É isso que temos que refletir. Ser igreja é muito mais do que aquilo que a gente escuta por aí. Também, só lembrar aqui, que neste texto de Mateus, Mateus vai dizer que existe uma grande diferença daqueles que fundamentam a sua casa na rocha e daqueles que fundamentam a sua casa
sem nenhum alicerce na areia. E diz Jesus que aquele que fundamenta a sua casa na rocha, vem as intempéries, vem as perseguições, vem as tragédias, tudo desaba sobre esta igreja, mas ela permanece inabalável, porque ela está firmada na rocha que é Cristo. Mas a igreja que está firmada no homem, na sua percepção equivocada de ser igreja, ou pertencer a uma igreja, diz o próprio Cristo que a tempestade virá sobre esta mesma casa, alicerçada na areia, e ela não resistirá, porque ela não possui fundamento. Ela foi tão somente, belamente construída sobre a areia, sem nenhum alicerce, sem nenhum preparo, e nós sabemos e vimos aqui que todo o nosso preparo e todo o nosso fundamento encontra-se aqui na Bíblia Sagrada. O último desafio que eu faço para você é que você se comprometa com Cristo para fazer a leitura da Bíblia a partir de hoje ou a partir de amanhã, durante todo o ano. Senhor, eu vou comprometer a ler a Bíblia Sagrada textualmente. Tem vários aplicativos aí que você pode usar para ler a Escritura. Eu uso um da Bíblia, deixa eu pegar ela aqui, que é muito simplesinho, e às vezes até passo para alguns irmãos que me pedem, é da Bíblia JFA Offline. Depois, se quiser, eu te passo. Ele tem um roteiro de leitura bíblica, e eu concluí a minha leitura bíblica no dia 2 de fevereiro, a leitura anual. Já continuei de novo. Irmãos, todas as vezes que eu leio a Escritura, anualmente, estou novamente agora passando no livro do Gênesis. Que alimento, irmãos, é para a gente. Leia a Escritura. Leia ela anualmente. Você, com 10 minutos no seu dia, você vai ler a Escritura toda durante os 365 anos, dos 365 dias do ano. Aqui a cabeça já está precisando de... E aí, irmãos, para encerrar, eu tenho algumas sugestões de leitura ou de livro para vocês, de um presbítero chamado Jonathan Lima. Ele tem um livro, está gratuitamente na editora Fiel. Ele tem 2 deles. A Igreja é Essencial e a outra é O que é a Igreja. Você entra no site da editora Fiel e você baixa esses 2 livros gratuitamente, que fala sobre a igreja. Igreja Essencial e O que é a Igreja. É um material que a gente tem usado. Outro que nós temos usado também é do Mark Dever, que é Igreja, o Evangelho Invisível. Timothy Keller, O Deus Pródigo, Recuperando a Essência da Fé Cristã. Novamente, do Jonathan, A Igreja Centrada na Palavra, Como as Escrituras dão vida e crescimento ao povo de Deus. E ele tem vários livros que falam sobre a igreja. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Não? Vamos orar? Pedir nosso irmão presbítero João Carlos, por favor, está lá no fundo, Léo. Ore agradecendo a Deus por este tempo aqui. E também já nos preparando para o retorno às 18h30. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra exposta a nós nesta manhã e pelo auxílio do Teu Espírito em nossas mentes e corações, e que nós possamos, pela Tua vontade, pela Tua ajuda, aplicá-la em nosso viver. Ó Deus, Te bendizemos por fazermos parte da Tua igreja e termos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Ó Deus, e que nós possamos viver uma vida digna do Evangelho, para que o mundo possa reconhecer Cristo através de nós. Ó Deus, e que nós possamos sempre estar falando das grandes coisas, dos grandes feitos que o Senhor tem feito por meio da Tua igreja. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.